Senhor, meus irmãos, Deus abençoa a tua vida. Eu sou o pastor Joaquim, pastor aqui da Assembleia de Deus da Graça. Se localiza aqui na rua Licínio Pereira Cortes, 360, bairro Ipiranga, Juiz de Fora, Minas Gerais. A palavra de Deus no livro do Evangelho de São Mateus, no capítulo 12, versículo 46, fala sobre a família de Jesus. E é esta palavra que eu gostaria de trazer uma reflexão nesta hora com os irmãos. E falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo falar-te. Porém ele respondeu aos que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai celeste, este é meu irmão e minha mãe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele nos fala acerca da sua família. E quando ele estava ali falando ao povo, Jesus estava ali falando ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora. A sua mãe e os seus irmãos estavam ali do lado de fora, procurando falar-lhe. Sua mãe queria falar com ele. E ele estava ali ensinando, ele estava ali, né, irmão? Pregando a palavra de Deus. E alguém ali chega e disse: tua mãe e teus irmãos, eles querem falar contigo. Eles querem falar contigo. Olha bem, Jesus estava ali e chega esta notícia até a ele: sua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te falar. Porém ele respondeu ao que trouxera aquele aviso: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Jesus estendeu a mão para os discípulos e falou assim: olha, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E Jesus falou: porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai celeste, esse é meu irmão e esse é minha irmã e minha mãe. Jesus agora, ele fala: olha, qualquer nessa terra que fizer a vontade do meu Pai celeste, este é minha mãe e meu irmão. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai e a vontade do Pai, você tem feito a vontade do Pai. Nós aprendemos aqui, irmão, que Jesus, ele não desfez a sua mãe, mas Jesus estava querendo ensinar
uma lição para nós nesse dia de hoje, que qualquer que fizer, se nós fizermos a vontade do nosso Pai, este será considerado como minha mãe, como meu irmão, como a minha irmã e como meu pai. Qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, qualquer que fizer a vontade de meu Pai será considerado, né, irmão? A minha mãe, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Para você tornar uma irmã, um irmão, né, do Senhor Jesus, é preciso que nós façamos a vontade do Pai. E a vontade do Pai é boa, é santa, é justa, é reta. A vontade do Pai é maravilhosa para nós. Jesus aqui, ele fala que nós somos uma família, nós somos a pertencente, quando nós fazemos a vontade do Pai Celeste, nós pertencemos a uma unidade, a uma família. Uma família, para ser família, tem que ser unida, fazendo a vontade do Pai. É isso que o Senhor está nos ensinando nesse texto de Mateus, capítulo 12, versos 46, 47 em diante. Jesus estava ali ensinando o povo. Jesus, ele estava ensinando o povo e agora dá esse exemplo. Quando chegou até ele essa resposta, olha, sua mãe está lá para lá de fora. Ele não largou o povo e foi lá atender a sua mãe, não. Não é que ele desfez a sua mãe, mas Jesus estava querendo ensinar com aquela chegada ali da sua mãe que qualquer que fazer a vontade do Pai, a minha mãe e meu irmão. E claro que Maria fazia a vontade do Pai. Claro que os irmãos de Jesus também estavam ali para ouvir e falar com ele. E a palavra do Senhor, o Senhor deu esse exemplo maravilhoso. O Senhor deu esse exemplo maravilhoso. E que você possa fazer a vontade do Pai. Talvez você faz a tua vontade. Talvez você não faz a vontade do Pai Celeste. E você diz que é irmão de Jesus. Você diz que é uma irmã. Você diz que é, né, irmão? A mãe, o irmão, a mãe. Jesus está falando aqui, ó. Qualquer que fazer a vontade do Pai. Tem que fazer a vontade do Pai. Esse será considerado meu irmão, minha irmã e minha mãe. Que Deus abençoe, irmão. Medite aí nesta palavra e que Deus possa fazer de você, fazer de nós, um irmão, uma irmã verdadeiro de Jesus. Medite aí no nome de Jesus e até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor.